Glória a Jesus. Vamos entrar na palavra agora. Queria que você o coração, para nós recebermos a missionária Rose, a mulher de Deus aí, que está junto com o esposo dela. Eu queria que você, aleluia, ajude. Vamos interceder pela vida dela, para que Deus possa usar tremendamente a vida delas, para nos abençoar nessa. Amém? Você que está me ouvindo, você que vai estar ouvindo aí no YouTube, abra seu coração, deixa o Espírito falar contigo. Eu sei que Deus é fiel. Amém? Se inscreva no canal, dê seu like. Deus, a missionária Rose também vai falar agora, vai falar também no canal que é ela, onde ela está colocando as canções. Eu sei que é uma noite de milagre. Deixa Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, nós estamos aqui unidos e reunidos na. Nós cremos, Senhor, no teu poder. Nós cremos, Senhor, na tua unção. Tu és um Deus poderoso. Eu quero apresentar cada irmão nos ouvindo nesta noite. Você que está aí na sua casa, abra seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus falar. Que o Senhor nosso Deus mande anjos agora, prender todo o mal, todo espírito de contenda, confusão, briga, discórdia, de enfermidade, caia por terra agora. Jesus, eu apresento a vida, Senhor, da irmã Rose, Pai querido, do esposo dela, o Samuel. O Senhor venha cobrir ele, Senhor Jesus, com a tua graça. Pai, tem uma retaliação sobre a vida deles, Pai querido, frente a esta ministração. Não venha usar nada contra a vida deles, Pai amado. Que o Senhor venha blindar, Senhor, esta família. Que é canal de bênção, Senhor. Usa ela, Senhor Jesus, da tua graça, para possamos ser, Senhor, abençoados em o nome de Jesus. Amém? Deus. Irmã Rose, Jesus, deixa Deus te usar para nos abençoar nessa. Amém. Vou saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de poder estar aqui. Hoje eu vou contar um pouco do meu testemunho, da minha história de vida, superação, de tudo que eu passei. Eu já quero agradecer o convite, pastor Marcelo, né, por abrir essa oportunidade. Sei que proveio de Deus essa oportunidade, porque o meu testemunho, eu acho ele muito lindo, muito tremendo, que Deus fez na minha vida. Mas eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, do 27 ao 28, que diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as... Aleluia. Glória a Deus. Eu acho essa palavra tremenda, que se encaixa com o meu testemunho. Por quê? Porque Deus, quando Ele me escolheu, Ele não escolheu porque eu era magrinha, porque eu era bonita. Não, Ele escolheu porque Ele tinha um propósito na minha vida. Assim como Ele escolheu eu, Ele escolheu você. E escolheu aqueles da tua família. Porque o propósito de Deus é salvar. Deus não vê como o homem vê. Quem sabe a gente olha para alguém e acha que aquela pessoa não merece o amor de Deus. Olha para aquela pessoa e despreza aquela pessoa, acha aquela pessoa uma fracassada, uma derrotada, que nunca Deus vai ter a misericórdia de tirar ela do lamaçal do pecado. Mas glória a Deus, o Senhor não vê como a gente vê. O Senhor não ama como a gente ama. O Senhor não escolhe como a gente escolhe.
E ele também não julga como a gente julga. Então, eu quero iniciar o meu testemunho contando um pouco da minha infância. E conforme Deus vai me dando, eu vou colocando. Aos 14 anos de idade, eu sou nascida no Paraná. Eu estou morando em Santa Catarina desde 2006. Aos 14 anos de idade, eu tinha uma vida assim bem difícil com a minha família, principalmente com a minha mãe. A gente não se entendia de jeito nenhum. Por quê? Eu era a caçula, eu sou a caçula da família, a filha única do meu pai, que infelizmente hoje está completando 18 dias que o Senhor recolheu ele. Não tá fácil para mim. Eu fui dormir 6 horas da manhã, às vezes dá umas crises de choro, mas eu sei que aonde ele está é melhor do que aqui, porque ele está com Deus, ele está com o Papai do céu. Mas eu tive uma trajetória muito difícil na minha vida. Para chegar até aqui, não pensa que foi fácil. Foram tempos de lutas, de dor, de dificuldades. Também não vou dizer que eu fui uma adolescente boa de lidar, porque eu fui uma criança e uma jovem rebelde. De repente, tem algum jovem que está escutando esta live, eu quero que preste bem atenção no que eu vou contar, o meu testemunho de vida. Então, aos 14 anos de idade, eu morava com os meus pais. E eu frequentava uma religião, que eu não vou citar o nome, mas não é evangélica, é uma seita. E eu frequentava aquela religião. Então, não poderia usar calça, não poderia pintar o cabelo, não podia cortar o cabelo, não podia nada. E eu tava ficando mocinha, eu queria ter, né? Eu via as minhas amigas usar calça, usar um brinco, e eu queria aquilo para mim. Então, eu olhava com outros olhos. E a minha mãe, na época, não entendia. Então, o primeiro passo que eu dei errado, mas eu dei certo, hoje eu vejo que, né, o errado se tornou certo, foi sair daquela seita, né, onde eu convivia, e ali começou os conflitos, porque a minha mãe não aceitava eu ter saído daquela religião. E então ali começou tudo esse conflito, essas coisas, e eu tinha, né, aliás, eu tenho um irmão que até hoje, né, ele mora com a minha mãe, tá com 40 e poucos anos de idade, e eu tinha um irmão que na época ele usava droga, ele bebia, e eu limpava a casa da minha mãe, ele chegava, e dizem que a maconha ela dá muito fome, e ele chegava e ele sujava tudo, ela era aquela briga entre eu e ele, nós dois não se entendia. Deus deu 2 livramentos de morte para mim, porque tá com um negócio na minha cabeça, se tivesse pego, tinha marcado. Então, ali começou tudo isso. Então, a minha mãe, como ela sempre foi do lado dele, até hoje ela é do lado dele, falou pro meu pai, ó, ou sai ela ou sai eu. Então, o que aconteceu? O meu pai falou assim, então, me chamou e falou assim, ó, tu vai morar com a tua irmã. Enfim, eu fui morar com uma irmã, depois fui morar com outra irmã, depois morar com outra irmã. Fui morar na casa de uma irmã, aonde eu acredito. Se a minha mãe não tivesse se intrometido e tirado eu da casa da minha irmã, hoje eu poderia contar uma outra história diferente. Hoje eu poderia falar assim, olha, eu pude concluir meus estudos, eu tenho uma faculdade, eu tenho algo assim, mas eu parei de estudar na 5ª série, eu tenho só até a 5ª série. Porque minha vida foi muito conturbada. A minha mãe, ela me perseguia. Ela me persegue até hoje. Ela me perseguia, assim, sabe? Ela não via os defeitos de outras pessoas. Ela só via os meus defeitos. Então, ela me chamou de volta para casa e eu voltei de volta para casa. Não deu certo. Eu fui para casa de uma outra irmã. E essa irmã minha falou assim para mim, seguinte, você vai ficar dentro da minha casa, só que você vai ter que ir para prostituição. Aí a minha irmã, essa, que eu não vou citar o nome, ela arrumou uma pessoa onde eu fui várias vezes, né? Tive programas com essa pessoa, ela me sustentava em tudo, me dava tudo. E logo após isso, eu conheci um rapaz e eu comecei a namorar com aquele rapaz. Aparentemente, aquele rapaz era uma pessoa boa. Só que foi passando alguns meses, eu comecei a ver nele uma pessoa agressiva. E ali foi, ele começou, né? Eu queria me separar dele. Na época, eu cheguei a me separar, fugir dele para Santa Catarina.
Só que ele conseguiu me achar, ele veio, me pegou de volta, e eu já estava grávida da minha primeira filha. Foi onde eu descobri ali em Tubarão, quando eu morei ali. Então, eu voltei para Santa Catarina, para Toledo, no Paraná, no caso, grávida dele. Ali começou o meu sofrimento. Eu apanhava grávida, apanhei muito. Era faca no pescoço, era chute na barriga. Eu não sei como eu não perdi nenhuma das minhas crianças. E às vezes as pessoas falam assim, mas por que você não se separava? Aí eu digo assim, é fácil falar assim, mas por que você não se separava? Eu não me separava porque ele ameaçava eu de morte, ele ameaçava de matar minha mãe, ele ameaçava de matar o meu irmão, querendo ou não, era meu irmão, então eu não queria o mal para ele. E então foi 5 anos de convivência, tive 3 filhos com ele. E as pessoas também falam, mas por que você teve 3 filhos? Porque ele me prendia, ele não deixava eu tomar anticoncepcional, injeção, nada. Se eu tomasse é porque eu estava traindo. Ele era uma pessoa, assim, psicopata mesmo, sabe? Uma pessoa muito atribulada. E eu convivi com ele 5 anos. Eu decidi dar um passo, a mudar. Eu já estava com 20 anos. Eu comecei com 16, 17, 18, 19, 20. 5 anos a gente ficou junto. Entre namoro e morando junto. Então, eu vim para Santa Catarina, vim morar em Navegantes com ele. E chegando em Navegantes, eu apanhei muito dele, muito, muito, muito. O meu rosto ficou totalmente deformado. Foi aonde Deus entrou em ação, foi aonde Deus me tirou daquela situação. Só que Deus me tirou daquela situação e permitiu eu entrar em outra situação. Eu não tinha como voltar para casa. A minha família era estruturada, mãe, pai, enfim, era totalmente, não tinha condições. E eu não tinha dinheiro na época. E uma passagem de ônibus na época era caro para voltar para o Paraná. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava com meu filho, que mora comigo, porque a minha mãe entrou na justiça, devido eu apanhar, ser ameaçado de morte, ela conseguiu tirar 2 filhos meus, que são criados por ela. A menina de 17 e o menino de 16. Aí eu parei num lugar para dar água com meu filho. Aí um rapaz, um senhor de idade já, falou para mim, eu tava com o olho assim todo roxo, ele falou assim para mim, isso daí foi homem, né? Eu falei, sim, meu marido me bateu, ele me espancou. Aí eu falei assim para ele assim, eu não tenho para onde ir, a minha família ela não é daqui, ela é do Paraná. Aí ele falou para mim, e eu falei para ele assim, eu tô procurando um emprego, onde eu possa morar no emprego. Aí ele falou para mim assim, olha, ali na frente tem uma casa, naquela casa azul que tem uma casa ali que eles estão precisando de cozinheira. Aí eu fui até nessa casa, mas eu não fui na frente da casa, eu fui do lado da casa. E o dono daquela casa, que até então eu não sabia que casa que era aquela, eu conversei com ele. Ele falou assim, não, volta para casa, tenta, né, salvar teu casamento. Mas não casamento, eu só morava junto, mas enfim. Eu voltei para casa, apanhei. Aí, no outro dia eu voltei lá de novo. Aí ele falou para mim assim, fica aqui, você vai ajudar na cozinha e depois a gente vê o que faz. Se ele aparecer aqui, eu dou um tiro nele. Ele falou bem assim, né? Tá bem, fiquei. No outro dia ele chegou e me falou assim, é o seguinte, como eu já tenho uma cozinheira, você vai ter que ir pro balcão. Eu falei assim, como balcão? Ele falou assim, você não foi ali na frente ainda? Eu falei, não. Aí eu me dirigi até a frente, foi onde caiu a ficha. Era uma boate. Ali começou o meu sofrimento. Ali eu tive que me prostituir durante 4 anos. E foi uma vida muito difícil. Quando o diabo ele trama algumas coisas na vida da gente, ele consegue amarrar, né? Ele consegue amarrar a gente. E eu queria sair daquela vida, mas eu não tinha forças para sair. E quando eu pensava que eu ia sair, porque tem donos de boate que eles prendem as meninas ali, e na hora de acerto de contas, porque você depende deles. Então você compra uma roupa, você compra um calçado,
você compra alguma coisa e vai para a conta deles. Porque quem mora em boate não tem condições de comprar, por exemplo, ir lá fazer uma ficha numa loja, né? Porque não é um emprego registrado. É um emprego que você está ali, é um serviço que não, né, não tem valor, né? É assim. Então, eu cheguei para acertar minha conta, era 2.000, era 3.000. E como que eu pagava? Eu ia ali e aquilo ali foi se tornando uma bola de neve. Foi se tornando uma bola de neve. E eu ali. E chegou um certo dia, eu mudei de várias vezes de boate, eu ia para uma, eu ia para outra. Foi um sofrimento terrível. E eu consegui, graças a Deus, eu consegui, mesmo eu tendo ido por um caminho errado. Muita gente fala assim, mas você podia ter ido procurar outro emprego, mas é um propósito de Deus. Eu vejo hoje isso como um propósito de Deus. Por quê? Porque hoje eu posso ganhar aquelas meninas para Jesus. Hoje eu posso contar o meu testemunho para aquelas meninas. Falar assim, olha, a vida que tu tá levando só tem uma saída, que é Jesus. Porque não me adianta falar que as meninas que estão lá, vivendo lá, elas estão porque gostam. Sim, tem muitas que estão naquela vida porque elas querem. Elas não mudam porque elas não querem. Mas tem muitas que estão ali, que querem sair, que era o meu caso, e não tinha força de sair daquilo ali. Cada vez que eu tentava sair, eu me prendia mais. Aí, então, eu estava morando nessa boate, e um certo dia, eu fui para o Paraná visitar os meus pais. Porque eu ia todo ano eu ia ver meu pai e minha mãe. Por mais de tudo que tinha acontecido, eu tinha 2 filhos lá, eu amava muito, eu amo muito os meus filhos, então eu ia lá visitar, levava presente, era aquela coisa toda. Era o único momento feliz da minha vida que eu podia sair, era no momento que eu ia viajar para o Paraná ver minha família. E chegando no Paraná, eu passei muito mal. Eu era uma pessoa assim, eu gostava de beber, eu fumava, nunca me envolvi em droga, não conhecia Jesus. Diferente, né? Porque muitas pessoas conhecem Deus, conhecem a palavra e saem dos caminhos do Senhor e vão viver aquilo que é errado. Mas eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não sabia que existia o Espírito Santo de Deus. Eu não sabia de muitas coisas. Eu só sabia que existia Deus, que era uma força. Então, a gente olhava o Pai Nosso e acreditava na força divina, que era Deus. Então, eu passei muito mal, fui para o hospital. Era virada de ano ali, final de ano, Natal, Réveillon, e eu ia para lá, me juntava com as minhas irmãs, nós ia beber, festar, assistir os fogos. E aquele ano não, aquele ano foi diferente. Eu passei o Natal no hospital, Deus não permitiu eu ir para festa nenhuma. Eu passei no hospital, no Natal, passei no Réveillon. Aí eu me despedi da minha mãe, do meu pai, falei, tô indo embora. Diz que o meu pai falou assim, sinto, mas pelo que eu tô vendo, eu vou ver minha filha morta, porque ela tá doente. Porque eu era muito magra, hoje eu sou gordinha, mas na época eu era muito magra. E eu vim de lá pra cá. E eu tinha uma pessoa nessa boate que eu tinha como um amigo. E tudo que eu ligava para ele, falava assim, vem aqui, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me leva em tal lugar. Ele me levava. E eu tinha a pressão minha subia direto, eu tinha muita dor na minha barriga, o meu coração acelerava, dava fisgada, e eu pensava, meu Deus, será que é o pulmão? Porque eu fumava muito. Todas as meninas, a maioria que moram tem essa vida, elas fumam um cigarro atrás do outro, porque não é fácil tu ter que aturar aquelas pessoas que entram ali, né? Enfim, e eu cheguei no sábado, não, na sexta, fui pro hospital, liguei para ele e falei, me leva pro hospital porque eu tô passando mal. Sempre que eu chegava do lado de um cliente, pedia uma bebida para esse cliente, falava assim, né? Eu cumprimentava o cliente, pedia uma bebida pro cliente. Aquilo me dava tudo no coração, aquela coisa ruim, aquilo me incomodava. Eu tinha que sair de perto do cliente para dentro do quarto. Eu lembro que aconteceu isso várias vezes. No fim, eu não dava bebendo mais nada de álcool, eu só bebia Coca-Cola. E eu falava que tinha álcool, mas não tinha, era só Coca-Cola. Aí, eu lembro que um dia eu ajoelhei no meu quarto e eu falei com Deus que eu não aguentava aquela situação. Na minha inocência, eu falei com Deus que eu tinha imagens de santo no meu quarto
Então, para mim, eu falava com eles, falava com Deus, era a mesma coisa, não tinha conhecimento espiritual nenhum. E eu falei com Deus, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Não é isso que eu quero para mim. Aí eu lembro que eu tinha um daqueles livrinhos de salmo azul, aquelas bíblias pequenininhas de salmos, e eu abri ali, e estava lá em João, agora não me fugiu da memória, onde fala que a doença não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E aquilo ficou gravado, tanto que até hoje não saiu. Aquilo ficou muito gravado, porque foi o próprio Espírito Santo que falou comigo. E eu não estava bem, eu estava, né? Parar para analisar, eu estava num prostíbulo, eu fumava, eu bebia, mas o Espírito Santo não olhou para isso. Ele entrou lá dentro e ele falou comigo que aquilo dali não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. No momento eu não entendi, porque eu não conhecia a palavra, então eu não entendi. Então, no sábado, eu liguei para uma pessoa que uma vez tinha me evangelizado. Na verdade, ela não me evangelizou. Ela passou na frente do bar onde eu morava, evangelizou uma outra guria, mas o endereço era eu. Aí eu me intrometi na conversa e pedi para ela se ela podia me dar o número dela. Porque se um dia eu quisesse fazer uma visita, porque eu ouvia falar bastante em igreja de crente, mas eu nunca tinha ido numa igreja de crente, né? Eu fui, mas eu era criança. Entrei uma vez lá, eu lembro que uma pessoa ainda falou que Deus tinha um propósito na minha vida. Mas entrou aqui, saiu aqui, porque eu também não sabia nem o que era propósito. Então, eu liguei para ela e falei para ela assim, eu preciso fazer uma corrente de oração na tua igreja. Daí ela falou, quem é? Daí eu falei, sim, aquela menina que pediu o número para você aquele dia e tal. Daí ela falou, tu mora onde? Daí eu passei o endereço e ela no domingo ela foi me buscar. Ela foi me buscar no bar, eu fui na igreja. Eu sempre digo assim, que a igreja sede de Rio do Sul, ela tem uma escadaria. Eu sempre falo que eu subi uma prostituta. Quando eu desci a escada, eu desci uma serva de Deus. Não precisou cair possessa, não precisei que Deus atuasse na minha vida dessa forma, dentro da igreja. Simplesmente o pastor perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu levantei a minha mão e falei que eu queria aceitar Jesus. Por quê? Porque eu vi naquela moça algo diferente. As vestimentas, aquela saia, aquela roupa, assim, aquilo me chamou atenção, um brilho diferente, um jeito de falar diferente. Eu queria aquilo que tinha nela para mim. Que hoje eu paro para analisar, não era a roupa dela, não era o jeito dela, era o brilho do Espírito Santo que estava naquela vida. Então eu queria aquilo, porque o brilho do Espírito Santo, quando brilha no rosto de alguém, chama a atenção. E foi no meu caso, chamou a atenção. Aí quando a gente voltou para casa, eu estava no carro dela atrás e tinha uma outra pessoa que ela dava carona. Aí eu falei para ela assim, mas me diz uma coisa, como que eu vou ser crente? Porque já eu entendia que era ser crente. Eu falei, como que eu vou ser crente se eu moro lá? Daí ela falou assim, você deve muito? Eu falei assim, não sei, eu tenho que ficar dona. Eu falei assim, mas eu não quero ficar lá, porque eu quero conviver assim no meio dos crentes. Eu falei assim, eu achei tão bom, tão diferente, eu gostei. Aí ela me deixou em casa, aí ela foi embora. E eu não passei mal aquela noite. Aí esse meu amigo apareceu lá. Aí eu falei pra ele assim, ó, eu aceitei Jesus na igreja dos crentes, eu vou ser crente. Aí eles começaram a rir da minha cara. Eles falaram assim, tu crente? Ha, ha, ha. Crente, você até parece. Zombaram um monte de mim, zombaram um monte. Ah, porque tu vai sair daí, não dá 2 meses tu vai estar de volta, não vai dar 1 ano tu tá de volta. Tipo assim, eles sempre jogavam que eu ia voltar. Isso foi em 2010. Eu aceitei Jesus dia 10 de janeiro de 2010. Quando foi na segunda, era num domingo que eu fui na igreja. Quando foi na segunda-feira, eu senti uma coisa muito ruim lá dentro. Eu não queria ficar ali. É como se eu estivesse sendo sufocada. E 3 horas da tarde, todas as meninas tinham que estar dentro do bar, todas arrumadas, salto alto, maquiagem, brinco, aquela coisa toda. Porque era o horário de começar o funcionamento ali do bar.
E eu entrei em pânico, em desespero, eu não queria, e eu tremia, e eu falava assim, não, aqui não é meu lugar, eu preciso, eu vou sair daqui, que não é meu lugar. E eu comecei a encaixotar tudo as minhas coisas, e a dona do bar não tava, e as meninas já começaram a ligar, a Rosa tá doida, a Rosa quer ir embora, o que nós faz? Aí a dona do bar ligou pra mim e falou assim, ó, espera eu chegar que eu vou somar tua conta, daí você pode ir embora. Aí eu pensei, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para pagar, o que eu vou fazer? E eu fiquei perdida, mas para tudo Deus tem um propósito, para tudo Deus tem uma solução. Porque quando Deus ele quer fazer na vida de alguém, ele chega e faz. Entendeu? Quando Deus quer operar o milagre, ele chega e ponto. Porque quando Deus chega, não tem. E eu tava lá fora, sentada e atribulada, eu não fico aqui, eu já tava planejando em fugir. Aí chegou esse meu amigo e falou assim pra mim, vamos comprar pão comigo? Pro bar da minha irmã, que ele tinha a irmã dele tinha uma lanchonete. Aí eu falei, vamos, que eu já não aguentava mais ficar ali. Embarquei no carro e fui com ele. Aí esse meu telefone tocou e a mulher falou assim, ó, você deve R$900. Glória a Deus, era 900, não era 2.000. Aí eu falei pra ele assim, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. Não é a vida que eu quero pra mim, eu quero sair daqui. Aí ele falou assim, olha, eu tenho a prestação do meu carro aqui. Se tu quiser, eu te dou. Ou te empresto, você sabe. Aí eu falei pra ele, beleza, então tu me dá esse dinheiro que eu vou pagar minha conta e vou sair daqui. Aí eu peguei o dinheiro dele e paguei a conta do bar. Liguei para essa missionária na época. Ela falou para mim assim, olha, tu pode vir morar na minha casa, a gente vai arrumar kitnet, a gente vai arrumar emprego, tu tem tudo com nós. Eu saí aí foi esse rapaz e essa missionária me pegar lá. Eu carreguei tudo que eu tinha, que era uma televisão e roupa, mais nada. Porque vida de mulher de bar, assim, de boate, elas nunca saem com muita coisa. É muito difícil você ver alguém que sai com alguma coisa. Eu saí com uma televisão e durou tempo. Então eu saí daquilo ali e fui morar na casa dela. E aconteceu mais um erro na trajetória. Eu falo, um erro, mas Deus consertou o erro. E eu fui morar na casa dela, eles arrumaram uma kitnet para mim morar, fizeram uma compra para mim, eu já arrumei emprego, fui trabalhar de doméstica, nunca vou esquecer o meu primeiro emprego depois daquela vida assim. Então, para mim, estava sendo muito bom, estava sendo muito. Eu sentia muito, muito a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo queria me batizar, porque eu sentia, porque eu entrei, assim, foi o primeiro amor, aquela coisa boa, aquela coisa gostosa. É muito bom. E aí essa pessoa chegou em mim e falou assim, Rosa, por que você não casa com esse fulano? Porque, olha bem, ele tem casa, ele tem carro, ele vai te dar uma vida boa. E se tu não casar com ele, você vai voltar para trás, tu vai acabar voltando para aquela vida. Só que eu ainda não era uma pessoa liberta. Eu ainda não estava olhando com os olhos espirituais. Então, eu olhei e vi que era bom aquilo para mim. Aí eu falei para ela assim, realmente, né, faz sentido. Olha, o conselho, que nem todas as pessoas que se dizem de Deus, nem sempre, elas vão te dar um conselho bom. Nem sempre vai ser um conselho bom. E eu falei para ela assim, tá, então, né, vou conversar com ele. Ele gostava de mim na época, mas eu não gostava dele. Aí eu falei assim, mas casar, eu não amo ele. Aí eu falei assim, não, vamos conversando e vamos casar, enfim. Deu um reboliço, a gente casou. Aí começou o sofrimento. Só que, deixa eu voltar um pouquinho, que eu me antecipei aqui. Eu aceitei Jesus dia 10 de janeiro. Quando foi dia 30 de janeiro, tinha um pastor chamado Saul Carvalho. Na época ele morava em Lages. E esse pastor, ele tem um dom tremendo de cura. E eu nunca gostava de sentar no primeiro banco. Eu sempre gostava de sentar mais atrás, porque pelo fato de ser uma ex-garota de programa, as pessoas olhavam meio assim, sabe? Aí eu sentava mais para trás. Só que aquele dia não tinha lugar na igreja, só tinha um banco na frente.
E eu vim, então eu tive que sentar na frente, mas eu estava morrendo de medo, porque eu recém estava conhecendo o evangelho. E aquele homem, ele deu um salto de 2 metros de altura, assim, gritou e falou assim, pegou eu pela mão, me levou para frente e falou assim: hoje na vida dessa mulher vai ter um milagre, vai acontecer algo sobrenatural. E eu pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, parecia que aquele pastor, ele andava comigo todos os dias, todas as horas. Ele falou assim, você sente dor no pé da barriga, você sente pontada, você vai no médico, você faz isso, tu faz aquilo, e os médicos falam que você tem isso, que você tem aquilo. Realmente, todos os médicos, ninguém encontrava o meu problema, minha solução para aquela dor, porque eu vivia no hospital. E ele falou assim, hoje Deus arranca o câncer que está no teu útero. O câncer tem 700 e poucas gramas, está com raiz na bexiga, nos ovários, nas trompas. E aquele homem, assim, ele tocou em mim, eu fui tomada de uma forma, assim, tremenda. E eu caí. Quando eu caí, eu era bem magrinha, eu pesava uns 60 quilos. Hoje eu tô com 90 e poucos quilos. Então, na época, eu era um palito, perto de hoje, né? E quando eu caí no chão, se formou uma bola na minha barriga. E aquela bola, ela andava para um lado e para o outro. E ele falava, diabo, tira o câncer que está nela. Eu te dou uma ordem, tu vai tirar o câncer que está nela. E aquilo foi, assim, uma experiência incrível. Porque quando eu levantei, que Deus tinha me curado, eu não sentia da cintura para baixo. Eu fui carregada para casa. Ali foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Foi a cura do câncer quando eu fui para Jesus. Então, aí depois de tudo esse, né? Aí a gente casou, foi onde começou as brigas, as discussões, muita coisa, porque não existe amor, sabe? Era um amor, assim, era uma convivência, era uma coisa, assim, bem difícil de se lidar. Foi um casamento de 5 anos e meio, de muita tribulação. Aonde eu comecei a tentar engravidar, porque eu pensava assim, eu vou ter mais uma filha, porque é o sonho dele, quem sabe dando um filho para ele, ele vai mudar. E eu fui no médico e eu descobri que eu era estéril. E Deus tinha usado aquele pregador naquela noite para falar para mim que eu jamais ia poder gerar filhos, mas Deus faria um milagre na minha vida. Eu tinha minhas 2 trompas derretidas por causa do câncer. Elas colaram. Eu tenho o exame para quem quiser ver. Na minha casa, tá ali em cima no guarda-roupa, numa caixa. Se eu for no médico hoje levar aquele exame, os médicos vão falar assim, não, você não tem filhos, porque este exame mostra que não passou o contraste, então você não pode ser mãe. Só que a minha filha hoje tem 8 anos de idade. Deus me deu o presente que eu tanto queria, que eu digo foi a melhor coisa no meu casamento na época. Enfim, eu fiquei 5 anos e meio casada, muita turbulência, e Deus sempre falava onde eu ia. Eu louvava em congresso, eu louvava para fora, em qualquer lugar, onde eu orava pelas pessoas, expulsava demônio, era aquela coisa assim, Deus me usava poderosamente. Mas eu sempre na luta, eu sempre na batalha, sabe? E muito humilhada. Eu fui muito humilhada nas igrejas que eu congreguei, pelo fato de estar passando por uma necessidade no casamento, estar passando por uma tribulação, e as pessoas olhavam e falavam assim, ela é errada, porque ela veio daquela vida. Ela é errada, porque isso, porque aquilo. E outra coisa, tinha uma pessoa que contava o meu testemunho, só que contava na versão dele. Só que eu contei o meu testemunho em poucas as igrejas. Aí o que aconteceu? Uma missionária falou assim, que eu era uma desviada dos caminhos do Senhor e eu tinha ido para um prostíbulo. Só que não, eu não era uma desviada, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Deus, entendeu? Eu não era desviada e eu paguei um preço alto por causa dessa pessoa. Porque casais não iam na minha casa, mulheres ciumentas viravam as costas para mim. Eu não podia chegar perto de um homem para dar uma paz do Senhor. Só que quando Jesus me chamou, eu vi uma nova criatura. Eu não tinha olhar, mesmo casada com uma pessoa que eu não amava, eu não olhava para um presbítero, para um pastor com outros olhos. Eu sempre respeitei, até mesmo quando eu morava em prostíbulo,
Eu respeitava os namorados das minhas amigas. Porque aquilo onde eu estava não era o que estava dentro de mim. Eu não era aquele tipo de pessoa que era de tomar namorado ou separar casais. Eu nunca fiz isso, entendeu? E, assim, esse é o problema de muitas pessoas. Elas estão 30, 40 anos dentro de uma igreja, elas acham que Jesus liberta drogados, elas acham que Jesus liberta o bêbado, elas acham que Jesus cura, mas o problema é que não acredita que Jesus liberta uma prostituta. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, né? Ele falou para aquele povo lá que queria apedrejar aquela prostituta. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aonde foram parar os acusadores? Largaram as pedras e saíram, porque não tinha como acusar. Porque todos nós temos os nossos pecados. Todos nós temos as nossas fraquezas. E aquilo foi o que aconteceu comigo, porque foi permissão de Deus. E essa pessoa, ela sujou. O meu ministério podia estar, pra frente. Se essa pessoa não tivesse falado tanta coisa a meu respeito, mas hoje eu já perdoei essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa, né, muito abençoada por Deus. E já sofreu bastante, já pagou tudo que fez. Porque eu vi o sofrimento dessa pessoa, ficou doente, enfim. E hoje essa pessoa também está vendo o que Deus está fazendo na minha vida. Mas eu sofri muito dentro do evangelho. Muito. As pessoas me julgavam muito. Porque quando você vai para Jesus, as pessoas elas não entendem que tem que passar por um processo. Porque assim, eu não quero ir possessa, como eu falei no começo, essas coisas, porque o Senhor foi trabalhando através da palavra, Ele foi me moldando, né? Foi trabalhando em mim. Eu fui batizada com o Espírito Santo uma semana antes de ser batizada nas águas, né? Eu logo comecei a louvar. Eu escutei um pastor falar para mim assim, quando você louva, dá vontade de sair correndo de dentro da igreja. Entendeu? Fui tirada de dentro do círculo de oração no dia do congresso, quase chutada para fora, porque eu tinha me separado fazia uma semana. Foi a primeira separação que eu tive com ele. E eu não sabia o que era disciplina, eu não sabia que não podia tomar ceia, eu não sabia que não podia cantar, eu não sabia, ninguém me explicou nada. Tipo assim, me ganharam para Jesus, me jogaram dentro da igreja, tipo assim, se vira, se vira. Você vai viver do teu jeito. Só que assim, hoje eu olho para trás e penso assim, isso tudo foi permissão de Deus, porque eu aprendi o que eu sei hoje do evangelho, todos os dons que eu tenho, que o Senhor me deu, né, para honra e glória do nome dele. O Senhor me deu o dom de visão, o Senhor me deu o dom de revelação, o dom da profecia, o dom da cura. Então, Deus me deu os dons, Deus me deu o talento do louvor, né? O dom de expulsar demônios, discernimento de sonhos. Então, Deus me deu alguns presentes nessa caminhada. E eu sei que foi tudo através desse sofrimento. Eu não tive discipulado, não me discipularam. Eu fui jogada e, se vira, vai viver a tua vida. Foi onde um jogava para um lado, outro jogava para o outro. Eu ia pedir ajuda para um presbítero, aquele presbítero saía falando mal de mim. Eu ia pedir ajuda para a esposa do pastor, a esposa saía falando mal de mim. Só que ninguém entendia que eu estava casada com uma pessoa que eu não amava. Então eu era infeliz. E chegou um dia que Deus começou a falar comigo que ia mudar a minha história, que ia virar o meu cativeiro. E um dia uma mulher falou para mim assim, filha, o teu esposo, ele tem os olhos azuis, ele não é dessa cidade e o Senhor vai arrancar ele do teu caminho e vai trazer para ti essa pessoa. E com essa pessoa você vai fazer a obra. Mas eu falei, mas eu quero descobrir algo que eu preciso descobrir. Porque assim, eu só vou me separar do meu marido se Deus mostrar o que eu sinto, porque eu sentia, eu via, e Deus usava pessoas para falar o que eu estava sentindo. Tinha um demônio ali dentro do nosso casamento que atuava na vida dele. Eu levantava de manhã cedo toda doída da cama, toda machucada, assim, parecia que tinha levado uma surra de noite. Era uma legião de demônio. E eu sozinha para lutar com tudo aquilo ali, e as pessoas, ao invés de ficar do meu lado, me ouvir, me ajudar, me aconselhar, e eu falava, pastor, eu vou me separar. Não, porque se tu se separar, você vai ficar 1 ano na cadeira, não vai louvar, porque isso, porque aquilo. E eu ficava atribulada, porque eu não sabia o que fazer.
Então, chegou um dia que Deus falou comigo, eu estava muito triste, eu descobri, que eu não vou citar aqui, mas é algo bem grave, eu descobri no meu casamento, foi o que levou à separação, glória a Deus, aleluia. Chegou ao fim o meu casamento, fui muito criticada, muito. De estar em cima do púlpito louvando, pastores chegando em mim falando assim, não pode louvar, você não pode profetizar. Enfim, eu tive que sair da igreja que eu congregava e vim para a sede de Rio do Sul, onde na época tinha o pastor Altair, a irmã Tere, o pastor Gabriel. Eles me acolheram com tanto amor e carinho que ali a minha vida deu uma renovada em tudo aquilo que eu tinha passado. Porque pensa bem, tu já sofreu lá no mundo, sem conhecer Jesus. Aí você vem para dentro de uma igreja e ao invés daquela igreja abraçar você, ela assim, ó, é difícil. Se eu tô aqui, é porque Deus tem algo na minha vida. É porque Deus tem uma chamada tremenda. Como eu sei, como a gente sabe que Deus tem. Tá aí de prova esse CD que Deus fez a promessa em 2012. 2021 vai ser o lançamento. Deus me deu composições minhas. Então, assim, tudo esse processo que eu passei, eu só glorifico a Deus. Hoje, se falarem, você foi. Fui uma ex-prostituta, não tenho vergonha de falar, glorifico a Deus. Se for preciso parar o meu carro na beira da BR, orar para uma prostituta, falar de Jesus para uma prostituta, eu faço, sabe por quê? Porque eu morei numa cidade 4 anos dentro de um prostíbulo, não teve um pastor, não teve um crente, não teve uma missionária a não ser aquela, que nem para mim pregou para outra, e eu peguei a benção. Hoje em dia as pessoas se acovardam, elas apontam, elas julgam, mas é muito difícil simplesmente, é mais fácil hoje em dia sair criticando o drogado, criticando a prostituta, criticando aqueles que estão chegando na igreja, que estão matando, né, pastor? Eles estão matando o que estão dentro da igreja, porque tá chegando as pessoas da rua, que Jesus está salvando, e ao invés de ajudar aquelas pessoas, elas simplesmente estão matando, estão chutando da igreja para fora. Então, eu passei esse processo, me acolheram, me abençoaram muito. Eu sou muito grata, muito grata. Durante esses 11 anos, que fez esse ano 11 anos de evangelho, os 2 únicos pastores e as 2 únicas pastoras que eu falo sem medo de errar, pastor Altair, pastora Tere, pastor Gabriel, foram as pessoas que me acolheram, me ajudaram e só me largaram quando eu falei assim, o meu esposo chegou, tô casando, tô indo embora. Eu cantei no coral da igreja, eu fui muito, muito, muito bem recebida ali. Só que também era um propósito de Deus, porque eu aceitei Jesus naquela igreja. E eu fui para uma congregação. Eu devia ter ficado ali, mas eu fui para uma congregação. Como eu andei em muitas igrejas, mudava de igreja direto, porque onde eu ia eu era apedrejada. Então, eu ia bastante trocando. Eu acho que eu andei em todas as igrejas da minha cidade, para se afirmar numa. E sobre o meu esposo, eu fiz um propósito com Deus, porque eu falei, Senhor, eu não quero ser enganada pelo diabo. Se tu falou para mim que o meu esposo tem os olhos azuis, que não é aquele ali, a gente já estava divorciado, então eu não quero ser enganada. Eu quero que o Senhor me mostre quando for. E eu peguei e fiz um propósito com Deus, porque o diabo ele não tem poder de ouvir o nosso pensamento. E eu fiz um propósito com Deus em pensamento. Eu falei para Deus assim, Deus, quando for o meu esposo, eu quero um buquê de rosas no primeiro dia de namoro, e ele vai ter que falar o Salmo 40 para mim durante o namoro. Isso é a prova que eu fiz com Deus. E o meu esposo, eu conheci ele quando eu estava casada ainda. Só que assim, conheci de vista. Ele estava tocando, ele era de uma igreja, eu fui louvar naquela igreja, e ele estava tocando, mas assim, eu olhei para ele como outra pessoa qualquer. Ele também, na época, ele disse que me admirou, que eu tinha uma voz bonita e tal. Só que assim, a gente, né, não se conhecia, só se viu assim. E passou um tempo, eu acabei namorando
depois da minha separação, eu acabei namorando um amigo dele. E a gente chegou na casa dele, foi onde eu conheci de verdade meu esposo, minha sogra, né, cunhado. Na época, meu cunhado tinha uma igreja, ele era pastor, eu louvei na igreja dele. E, assim, eu adquiri um carinho pelo meu esposo. Só que eu não sabia que ele era o meu esposo, eu adquiri um carinho. Ele dava conselho para mim, a gente conversava, a gente brincava, né? E eu tinha ele no meu WhatsApp. Só que, assim, eu não era de conversar com ele no meu WhatsApp. Ele estava ali no meu WhatsApp, mas só estava por bonito, porque era muito difícil eu conversar com ele. E um dia eu fui numa casa de uma irmã, e ela falou para mim assim: o teu esposo está debaixo da ponta do teu nariz e tu não tá vendo. Eu falei: Jesus. Ela falou assim: faz uma campanha porque Deus vai te mostrar. Aí eu fiz uma campanha de oração, tinha uma missionária hospedada na minha casa. Eu sempre gostei de hospedar pessoas assim, de Deus na minha casa. E tinha uma missionária na minha casa. E eu mandei uma mensagem para ele. Falei: oi. Ele mandou para mim. Ele falou: oi, tu vai a algum culto hoje? Que ele gostava muito de me ver louvar. Então eu falei para ele assim: eu tenho um congresso para louvar. Aí ele falou assim: que pena, porque eu ia te convidar para ir num outro culto. Eu falei: não, eu tenho um compromisso. Daí ele falou assim: tá, mas eu posso ir na tua casa? Não, daí como é que foi? Tá. Aí eu convidei ele para comer pastel. Eu falei: vamos comer pastel no final do culto? Daí tu me leva lá, porque eu tava sem carro. Porque quando a gente se separou, eu entreguei casa, entreguei carro, tudo pro meu ex-marido. Aí eu falei assim: tá, então tu me leva, depois tu vai pro culto, depois a gente volta e a gente vai comer pastel. Daí tá eu, a missionária e meus 2 filhos. Meus 3 filhos, que estavam na época, a menina as 2 meninas e o menino. Estavam comigo. Aí ele falou: então tá. Aí ele falou assim pra mim, vocês vão achar até engraçado, mas olha o que Deus faz. Ele falou assim pra mim, eu falei pra ele, não, ele falou pra mim assim, eu tô orando por uma menina. Ele falou o nome da menina, daí eu falei assim, ela não é mulher pra ti. Mas eu também, até hoje, eu não entendo por que eu falei aquilo. Foi assim, algo que saiu espontâneo de dentro de mim. Aí eu falei assim, ela não é mulher pra ti. Aí ele foi até rebelde, ele falou assim: você é? Então eu falei assim: eu sou. Aí ele pegou e falou assim: tá, mas eu quero uma coisa séria. Eu falei: tá bom, mas nem eu tava acreditando no que eu tava falando. Porque assim foi muito espontâneo. Só que hoje eu entendo porque ele fez um propósito com Deus. Como eu fiz o propósito das rosas, do Salmo 40, ele falou que quando fosse a esposa dele, tinha que ser a que chegasse. Aí eu peguei e falei: tá bom, então, vem aqui em casa, a gente vai conversar. Aí ele chegou lá em casa no sábado de manhã. Então eu falei pra ele: passa na padaria, compra pão, que eu vou fazer um café pra gente tomar. Aí ele falou: tá bom. Daí ele chegou lá em casa, daí ele entrou todo tímido, assim, né? Morrendo de vergonha, porque eu sou a única namorada e mulher dele. Aí ele chegou, aí eu falei assim: tudo bem? Aí eu tava nervosa também. Daí a gente começou a conversar, ele falou assim: espera um pouquinho que eu vou lá no carro, já volto. Aí ele foi pro carro e veio ele com um buquê de rosas de todo tamanho. Quando ele chegou com aquele buquê de rosas na minha frente, eu quase infartei, porque o Espírito Santo bradou dentro de mim: tá aí a tua promessa. Aí eu falei: Jesus, o buquê de rosas. No momento eu não consegui agradecer ele, porque eu fiquei chocada, eu fiquei assim, né? Meu Deus, era muito forte aquilo. Tá, daí a gente começou a conversar: então vamos namorar. Daí a gente foi pra igreja, pro culto, pra vigília. Aí essa missionária tava lá em casa. Aí ela ficou lá em casa com a gente, ele dormiu lá, né? Essa missionária dormiu comigo, ele dormiu no sofá. Aí no outro dia ele foi embora e a gente entrou numa campanha de 21 dias de oração para Deus responder se era ou não, porque a gente ainda queria confirmação. Com 7 dias da campanha de 21 dias dentro do mercado, eu estava no mercado, veio uma mulher que eu não sei da onde, eu estava de calça jeans. Então, hoje em dia, para se identificar um crente, o crente tem que estar de saia, porque se o crente está de calça, não vai diferenciar muito. Então, eu tava de calça e aquela mulher veio e falou assim: a paz do Senhor, Vaz. Eu olhei para ela, me assustada, e falei: a paz do Senhor. Aí ela deu a volta em volta da outra sessão de compra e veio falando em mistério.
Ela chegou bem na minha cara e falou assim: Deus manda te dizer que é para tu ir até o final do teu propósito, que ainda antes que termina esse propósito, Deus vai acontecer o que você está pedindo. E nós estávamos orando para ver se era de Deus para casar, porque nós queríamos uma coisa rápida. Porque ele tinha o pai dele na época que tinha câncer, tinha depressão. Então, ali a gente foi na campanha e assim, Deus, eu falei para minha esposa assim, ó, o seguinte, eu tenho lá que é dura, eu não posso te dar filho, tu não tem filho, eu não posso te dar filho. Pensa bem antes de casar comigo. Eu não posso casar de noiva porque eu já casei de noiva. Eu não posso casar na igreja, porque dentro do salão do restaurante foi feito a igreja, então é como se fosse casar na igreja. Só que Deus, ele fez um reboliço tão grande que eu, no dia que eu tava fazendo os cartãozinhos do chá de panela pra gente casar, a gente namorou, noivou e casou em 3 meses. Não chegou a dar nem 3 meses. Deus fez assim, ó, com muita pressa. Então, eu tava na casa dessa irmã, a gente tava ali fazendo os convites pro chá de panela. Essa irmã falou assim, Rosa, o pastor da agronômica, ele vai fazer um casamento comunitário e quem sabe se você dá o nome não dá para fazer. Só que ela também não sabia onde seria o casamento, vestimenta, não sabia de nada. E eu fui, conversei com o pastor e a gente descobriu que o casamento ia ser na igreja, ia ter que ser de noiva. O sonho dele era esse. E ele falou o Salmo 40 para mim durante a campanha. Foi onde fechou e eu falei, é de Deus. Porque o diabo, ele não ouve pensamento. E o que eu falei com Deus, ele respondeu. E que ele tinha pedido para Deus, ele respondeu. Porque ele falava para Deus assim, Deus, eu quero uma esposa que nem a irmã Rosa. Que louva, que é uma mulher usada por Deus. Que ele olhava para mim, ele me admirava. Só que ele sempre me respeitou. E então, resumindo, a gente casou dentro da igreja. Eu casei de noiva. Foi um casamento muito lindo. Foi um casamento também atribulado. Porque a gente casou e a gente ia para o restaurante. Só que quando a gente chegou no restaurante, o restaurante estava fechado, estava tudo apagado. Só que deu um mistério. Eu falei para Deus assim que o sonho dele, o desejo dele era casar na igreja e fazer a festa numa pizzaria. Então eu falei assim, mas numa pizzaria é brega. Eu nunca vi uma noiva casando, entrando dentro de uma pizzaria. Aí eu fui metida, fui lá, fiz tudo, buffet e tal. No dia, pra surpresa, tudo. Aí os convidados, vamos pra pizzaria. Lá vai nós, todo mundo pra pizzaria. Quando a gente chegou dentro da pizzaria, a pizzaria dava, acho que meia quadra. Que a gente tinha que andar dentro da pizzaria para chegar lá nas últimas mesas que estava reservado pra gente. Que a gente andou num monte de pizzaria aqui em Rio do Sul, a gente não achou nada. Então, Deus honrou ele, porque era o desejo do coração dele. Que quando a gente tem um sonho, um desejo, Deus ele honra. E Deus honrou ele. E mostrou para mim que não adianta tu ser orgulhosa ou tu querer fazer alguma coisa, porque Deus ele não vai fazer só da tua vontade. Deus faz do jeito dele pronto, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Eu queria de um jeito, mas Deus queria de outro jeito. Então, a gente entrou e todo mundo começou a aplaudir, ficaram de pé. Eu morri da vergonha. Eu passei no meio daquele buffet, assim, meu Deus, que vergonha, todo mundo de pé, batendo foto, e batendo palma, subiando. Aí, enfim, aí essa era num sábado, né? Tava lotado de gente essa pizzaria, tava muito cheio de gente. E só tinha uma mesa vaga. E essa mesa era bem na minha frente. E Deus colocou a pessoa que me humilhou quando eu me separei, que falou um monte de coisa de mim. Essa pessoa sentou na minha frente e teve que ver a minha vitória. Ela teve que contemplar Deus na minha vida. Essa pessoa, ela não sabia. Ele olhava para mim assim, abaixava a cabeça. Ele olhava para mim, abaixava a cabeça. Ele não estava acreditando que eu estava de noiva, que eu estava casando. E que estava cheio de pessoas da igreja do meu lado. Mas Deus honra. Deus honra. Quem Deus escolhe, Deus honra. E a gente casou, e a gente foi embora. E o meu sogro, na época, faleceu. A gente veio para cá. Aí vem o sonho do CD.
eu recebi essa promessa em 2012 e nunca se concretizava. Deus me dava louvor, eu escrevendo, eu deixando lá, comprei um monte de composição. Enfim, surgiu a gravadora em Rio do Sul, coisa que eu nem imaginava que existia uma gravadora na minha cidade. A gente foi lá, a gente conversou com ele fez um pacote X, olha, é tanto, e eu ainda tô pagando meu CD. E Deus, ele tá cumprindo a promessa dele na minha vida, entendeu? Tá aí, o ano que vem vai ser o lançamento desse CD, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vai ser até a metade do ano vai ser o lançamento, porque como deu essa pandemia, ficou tudo parado, a gente não deu para colocar voz. Eu não sei se amanhã ou na sexta-feira que vem vai ser lançada mais uma música, então a gente está lançando essas músicas tudo ali pelo YouTube. Eu só sei dizer uma coisa, que quando Deus chama, tá chamado, não existe. Deus, ele tira pessoas da lama, Deus, ele tira a pessoa da sarjeta e leva para ele. O que eu quero te passar através do meu testemunho? Primeiro, não julga sem saber direito do testemunho de alguém. Porque eu paguei um preço dolorido na minha alma por alguém julgar, por alguém falar do meu testemunho de qualquer jeito. Sabe o que você está sentado dentro de uma igreja, no banco, e a pessoa está lá pregando, de repente ela olha para ti e fala assim, tá vendo? A irmã tal ali, ela usava o corpo, ela vendia o corpo. Poxa, não é assim. Aí o que as pessoas vão pensar? Ah, era uma qualquer, fez porque gostava, mas por trás disso tinha uma dor, por trás disso tinha um sofrimento. Ninguém sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, antes de julgar ou antes de sair falando do testemunho de alguém, escuta da boca daquela pessoa o verdadeiro testemunho de vida. Porque é muito fácil eu e você chegar alguém na igreja, aquela ali era isso, aquela ali era aquilo, sem saber da onde veio, como veio. Porque assim, quando Deus chama, Deus é todo poderoso, Deus tem poder para chamar, para tirar do lamaçal do pecado, assim como ele fez comigo. O Senhor me tirou, ele me lavou. As pessoas que diziam para mim, não vai durar um mês, não vai durar 2 meses, vai voltar para aquela vida. Hoje elas estão olhando e vendo que não é como elas falavam. Hoje elas estão vendo uma pessoa diferente, uma mulher de Deus, que eu posso falar, que ora, uma mulher de Deus que louva, que está gravando um CD para honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque se não fosse Jesus na minha vida, isso nada teria acontecido. E agora eu deixo uma palavrinha para os jovens. Não vai para o lado errado, porque tem coisas assim que nem todos os pais são iguais, né? A minha mãe foi errada no caso ali, eu também fui rebelde. Mas busca um conselho de alguém da igreja, porque Jesus, ele está às portas, ele está voltando, e tem muitas pessoas brincando na presença de Deus, muitas pessoas estão apenas de aparência na presença de Deus, mas Deus não quer aparência, Deus, ele quer o íntimo, Deus, ele quer tudo a gente, não só aparência. Então, minhas amadas irmãs, esse é o meu testemunho de vida. Se você conhece, eu vou no foco do meu testemunho, alguma garota de programa, porque garota de programa não é aquela só que mora dentro de um prostíbulo. Porque simplesmente temos muitas mulheres casadas que se prostituem, temos muitas meninas novas que se prostituem. Eu quero dizer para ti que se você tem a história parecida comigo e ainda não saiu desta vida, eu quero te convidar a viver um novo tempo, a sair e a procurar Jesus, porque Jesus é a coisa mais gostosa do mundo, é a coisa mais boa de se viver. Olha, eu não tenho palavras para dizer, para agradecer esse Deus maravilhoso que me tirou daquela podridão, porque quem vive lá sabe que é ruim, não é bom.
Você tem que beber a noite inteira. No outro dia você tá lá cansada, com dor de cabeça, com ressaca, e ter que enfinhar a bebida de novo, ter que aguentar aquelas pessoas, né? Saia, porque tem um Jesus de braço aberto te esperando, com o maior amor do mundo, para te tornar uma pessoa melhor, para te fazer uma pessoa melhor. Jesus está aqui de braços abertos para te esperar. Se você quer aceitar Jesus, pode digitar aí embaixo: eu quero aceitar Jesus. Eu te convido a aceitar o Jesus que mudou a minha história. E eu te garanto, vai mudar a tua história também. Amém? Meu testemunho de vida é esse. Eu glorifico a Deus, pastor Marcelo, pelo convite. Creio que vou ter outra oportunidade, em nome de Jesus, para estar terminando meu testemunho, que tem bem mais coisas que Deus fez na minha vida. E já quero te convidar, né, para ir lá no meu canal, Rosa Petris Oficial, e curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no meu canal, porque a promessa que Deus me fez é muito linda, muito grande. Eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que me chamou, me escolheu, me capacitou, e eu sei que vocês ainda vão ouvir muito falar de mim, viu? Porque Jesus, quando ele faz a promessa, ele se responsabiliza. Porque Deus é lindo, ele é maravilhoso, pastor. Glória a Deus. Que maravilha, né? Deus é maravilhoso. Estou assim, Aleluia. impactado com o seu testemunho. Eu quero só completar aqui uma coisa, irmã Rosa, né? Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Romanos capítulo 5. Glória a Deus. Por tudo que você viveu, e isso para os irmãos também está edificando a fé. Romanos capítulo 5 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Você vê, né, irmã? Tanto que a irmã passou e ela está aqui glorificando a Deus, completando esta promessa. O tanto que ela passou, que ela viveu, mas ela entende que a tribulação produziu paciência nela. E a paciência produziu experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não trouxe confusão, confirmou a fé. E para completar ainda, aleluia, para os irmãos ser mais impactados, olha aqui Romanos 5:20. Eu quero que vocês só vejam o que está marcado. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia. É isso porque ela comentou. Deus me usou, ninguém me preparou. É porque aonde estava o pecado, aonde Satanás falou assim, olha, eu vou afogar ela ali, vou derrubar ela ali, eu vou acabar com essa vida. E cada vez que Satanás fazia, Deus estava assim, pode ir, porque eu vou superabundar a minha graça na vida da coisa. E Deus vai fazer isso também na sua vida, meu irmão. Você que tem passado um momento difícil, você que tem passado um momento de luta, entenda que tudo que você está vivendo, está passando, está no controle de Deus. Você que entrou aqui hoje precisando de uma resposta, recebe essa resposta de Deus. Em nome de Jesus, feche os teus olhos agora que eu vou orar por você. Senhor Deus, diante de tudo que foi ministrado e falado pela tua serva, Senhor,
Hoje o Senhor usou ela de maneira incrível, Pai amado, contando um testemunho dela, Pai. E esse testemunho veio como uma palavra profética sobre as nossas vidas. E cada irmão que está aqui, Senhor Jesus, que ouviu o testemunho todo, que ouviu um pedacinho, que venha, Senhor, ser impactados também, Pai querido, pelo amor do Teu Filho Jesus. Aonde, Senhor, abundou o pecado, que o Senhor venha superabundar a Tua graça. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que se passa na tua vida, mas eu quero dizer para você, você que errou, você que pecou, deixe as coisas que para trás fica, se conserte com o Senhor e não lembre mais, jogue tudo agora no abismo sem fim. E deixa Deus trabalhar no teu coração e venha receber a vitória que só Jesus pode dar. Oh, Decanaramanasu, Decan. Tem gente que está sendo impactada aqui. Você que está me ouvindo, aleluia. Recebe esta unção do poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor. Jesus, aleluia, Jesus é tremendo, Pai, Senhor Deus, Senhor Jesus amado, que Deus abençoe, Senhor, a irmã Rosa, que continue sendo esse canal de bênção, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, Senhor maravilhoso, quanto Jesus está alegre, Senhor, ouvindo, Senhor, ela falar, Pai querido, Pai amado. Senhor Deus, do mesmo jeito, Senhor, que o Senhor tirou ela do lago sul, do enxofre, Senhor, da lama, o Senhor tira também as mulheres, Senhor, lá na Praça do Relógio, do Centro de Taguatinga, Senhor. Tem algumas mulheres lá, Senhor, que são, Senhor Jesus amado, que são assim, pastora, tem presbítera, tem evangelista, tem diaconisa, tem missionária, tem muitos lá, Senhor Jesus amado. Senhor, vai, Senhor, ao encontro delas lá, Senhor Jesus amado. Vai tirando elas, Senhor Jesus amado, daqueles lugares, Pai querido, Pai amado. Dá honra, Pai querido, Pai amado. Eu sei que é difícil, Pai querido, dessa vida, Senhor. Oh, Deus. Senhor, eles abusam, Senhor. Eles abusam demais das mulheres, Pai querido, Pai amado. Senhor Deus, oh, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, meu Pai, dessas mulheres, Pai. Senhor, tem lá no CONIC também, Pai querido, Pai amado. Senhor, visita aquele lugar, Pai querido, Pai amado. Senhor, tem, Senhor, prostituta, tem travesti, Senhor, tem todo tipo de gente, Pai querido, Pai amado. Senhor, visita, Senhor, envia, Senhor, uma pessoa, Senhor, para falar do teu amor, Senhor, para aquelas mulheres, Pai querido, Pai amado. Senhor Deus, oh, Senhor, lá na Ceilândia, Pai querido, tem um lugar lá também, Senhor, que tem, Senhor, essas meninas, Pai querido, Pai amado. Oh, Senhor Jesus, que elas vêm, Senhor, do Nordeste, elas vêm do Goiás, elas vêm de Minas, Pai querido, Pai amado, para trabalhar aqui, Senhor, mas de repente ela escuta, Senhor, alguém falando, se trabalha desse jeito assim é melhor, porque você vai trabalhar com o seu corpo, e ali elas vão, recebem o dinheiro, sim, mas muitas assim, vão, apanham, esfaqueada, todo tipo, Senhor, de coisas de maldade que fazem com ela, além de abusar elas, ainda faz maldades, Pai querido, Pai amado. Senhor Deus amado, lá, Senhor, na Coca-Cola, Pai querido, Pai amado. Lá também, Senhor Jesus amado, tem, Senhor amado, tem as mulheres lá, tem os travestis também, Pai querido, Pai amado. Senhor, com o seu olhar de misericórdia, Pai, envia, Senhor, pessoas, Pai querido, que vão lá, Senhor, falar uma palavra, Pai. Ô, Senhor Jesus amado, às vezes elas estão precisando de uma palavra assim, Jesus te ama, para poder, assim, muitas mulheres, são mulheres que trabalham a noite toda, igual elas falam, para no outro dia levar o pão para casa, mas que pão, ô Senhor Jesus, tem hora assim que eu falo, Senhor, é um pão, é um dinheiro assim
tão amaldiçoado, irmão, porque o homem dá o dinheiro, mas também judeia, bate no rosto, bate nelas, faz tudo quanto é coisa ruim. Mas o Senhor, Jesus amado, o Senhor é misericordioso, Pai. Assim como Jesus fez com Madalena, Pai querido, Pai amado. Senhor, e fala hoje, Senhor, fala, vai ao encontro de umas delas lá, Senhor. Oh Deus, que são mulheres, Pai querido, sofridas, Pai querido, Pai amado. Oh Deus amado, Deus de poder, Deus de glória, porque, Senhor Jesus, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, e o Senhor Jesus amado, o Senhor sabe resolver tudo, Senhor. Mas também, Senhor, é a permissão do Senhor. Oh Jesus amado, oh Deus poderoso, Deus de Isaac e Jacó, Pai querido, Pai amado. Senhor, também eu já vivi assim com as meninas aqui na Vicente Pires, Pai querido. Eu tinha um bar, Pai querido, Pai amado. E aquelas meninas vinham ali, bebês, e os homens usar elas, Pai querido, Pai amado. Um dia um homem arrastou uma no rosto, lá no chão, no asfalto. E eu falei, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia. E ali eu conversei com aquela moça, e ela se entregou para Jesus. E ela hoje é uma mulher casada, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu passei por tudo isso aí, vendo o Senhor Jesus amado. Vendo assim, diretamente assim, na veia, Pai querido, porque elas são muito doloridas, elas são muito sofridas, elas riem só por fora, Pai querido, e por dentro elas estão todas quebradas, Pai querido, Pai amado. Senhor Deus amado, toma, Senhor Jesus amado, toma essas mulheres nas tuas mãos, Senhor, que façam o melhor na vida delas, Pai querido, Pai amado. Oh, Senhor, o Senhor sabe, Pai querido, Pai amado, que elas vão para ali, Senhor Jesus, às vezes vão com o coração, Senhor, sangrando, chorando, Senhor, que não queria aquela vida, mas, Senhor, elas têm os filhos para dar de comida, Senhor, oh, Senhor, e vão, Senhor, e fica a noite toda, amanhece o dia, quando chega, leva o seu dinheirinho lá, compra o leite das crianças, compra os pão da criança, Senhor. Senhor, quem sou eu, quem é você, quem é qualquer um para julgar elas? Só quem pode julgar elas é Jesus. Ô, Senhor Deus amado, Senhor, foi muito bom, muito maravilhoso, Senhor, esse testemunho, Senhor, da missionária Rosa, Pai querido, Pai amado, para edificar a tua igreja, Pai querido, Pai amado. Ô, Senhor Deus amado, abençoa, Senhor, também essas mulheres casadas, Senhor, que tem muitas mulheres casadas, Pai querido, que elas trazem seu esposo, Pai querido, Pai amado. Ô, Senhor Jesus amado, ela não tem precisão, ainda faz isso, Pai querido, Pai amado, mas é porque elas ainda não teve um encontro com o Mestre. Porque no dia que elas tiveram um encontro com o Mestre, deixa tudo para trás, Senhor. Ó Deus de poder, ó Deus de glória, toma nas suas mãos, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por este momento na tua presença, Pai. Eu te louvo, Pai querido, pela vida do Senhor, do pastor Marcelo, sua esposa, sua mãe, seus filhos, Pai. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, para aprender um com o outro, Pai querido, Pai amado. Senhor, muito obrigada, Senhor, por este rico momento na tua presença, Pai. Assim nós te agradecemos e te louvamos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e assim seja, minha excelência. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Pai, nós estamos diante de Ti, na Tua gloriosa presença. Eu quero, Pai amado, neste momento, apresentar a vida de cada irmão, Senhor Jesus, que está aqui online neste momento. Espírito Santo, visita, Espírito Santo. Oh, Deus, derrama uma unção de cura, Pai amado. Não só a cura física, mas também a cura psicológica. A cura, Pai amado, da alma, a cura do espírito. Só o Senhor tem um poder, Espírito Santo, de entrar na divisão do corpo, da alma e do espírito. Visita, Pai querido, a Cibele, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, abençoa ela, Senhor, para que ela venha domingo já contar esse testemunho, Senhor. Abençoa o irmão Aguimar, Senhor Jesus, que também está aí, Pai amado, sendo, Senhor Jesus, oh Deus, sendo afligido pelas forças do maligno. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Mas, Pai querido, nós repreendemos agora, Senhor, todo espírito maligno da vida do irmão Aguimar,
Em nome de Jesus, Pai, que venha trazer a lucidez na vida dele através do teu poder. Assim eu já profetizo na vida dele. Abençoa, Pai querido, em nome de Jesus. A irmã Nilda, meu Deus. Fortalece cada dia mais o coração dela, dando saúde. Abençoa a irmã Luza, Pai querido, abençoa ela ali, o esposo. Dá a graça do teu poder sobre a vida dela. A irmã Renata, Pai querido, Deus, tem um anjo te tocando aí, Renata, está te visitando. Alabada, sudecando. Recebe o toque do Senhor na tua vida. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, da irmã Cristiane. Deus toca nela, Pai querido, da irmã Priscila, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, a irmã Ionara, Pai querido, abençoa, Pai. Oh, Pai, surpreende a irmã Ionara, meu Deus, abençoa a irmã Damiana, Senhor. Dá saúde a ela, Pai querido, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pastor Júnior, coloco nas tuas mãos. A pastora Yolanda, a irmã Maria do Livramento, Pai amado. A irmã Aricélia, Senhor. Toca na mente delas, Senhor. Abre o coração, Pai amado. Tira, Senhor, esta aflição e dá vitória a ela, Pai. Abençoa também a irmã Ione, meu Deus. Cada um, Pai, aquele que entrou. Meu Deus, o irmão Cláudio, que entrou e não permaneceu. Que o Senhor visite também esse irmão, essa irmã que vai estar nos ouvindo agora, Senhor Jesus. Que neste momento, Pai amado, seja de manhã, de tarde, de noite, não seja impactado pelo poder de Deus e que o Senhor venha conceder uma vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus.